Dito isso, convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. E é interessante que esse texto aqui tem tudo a ver com as palavras ditas há pouco pelo pastor, acerca do que Deus tem feito aqui na vida de alguns irmãos, aos quais Ele tem restaurado, aos quais Ele tem trazido a saúde, aos quais Ele tem operado de forma poderosa. Esse texto tem tudo a ver, mostrando que Deus continua o mesmo, o seu poder continua atuando em nossas vidas. Eu espero que nessa manhã você saia daqui renovado com esta certeza, que você saia daqui edificado com esta verdade, que Deus continua operando com o seu poder. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14, iremos fazer uma leitura de modo alternado. Ezequiel 37, do versículo 1 ao versículo 14. É um texto muito conhecido, irmãos, e aí eu peço a sua atenção redobrada, porque por ser um texto muito conhecido, você pode simplesmente dizer: mas eu já conheço esse texto. Então, redobre a sua atenção. Deus quer falar ao seu coração, ao nosso coração, Ele quer edificar a sua igreja, então vamos atentamente ouvir a sua voz com base na passagem desta profecia. Leitura alternada. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Amém. Irmãos, esta é a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, queremos neste instante, ó Deus, rogar mais uma vez a Tua iluminação, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos discernir a Tua palavra. Portanto, nesta manhã, fala conosco, nos edifica, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, e que possamos, ó Deus, confiar em Ti e depositar toda a nossa confiança no Senhor, crendo em Teu poder que não conhece limites. É assim que nós Te oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um dos principais nomes do cristianismo no século XX foi um homem chamado Francis Schaeffer. Francis
Schaeffer. Francis Schaeffer foi um teólogo, filósofo e pastor. Além disso, ele foi também um escritor. E entre os seus livros, dentre a sua vasta obra, destaca-se a sua trilogia: A Morte da Razão, O Deus que se Revela e O Deus que Intervém. A Morte da Razão, O Deus que se Revela e O Deus que Intervém. Este último, o Deus que intervém, traz a sua análise sobre o vazio resultante do pensamento secular. Em contrapartida a este comportamento, mostra que a esperança está na volta à palavra de Deus, palavra esta que Deus nos comunicou nas Escrituras Sagradas. Desta forma, o Deus que intervém ressalta, destaca o fato de Deus transformar situações através do seu poder, até mesmo situações que parecem inalteráveis. O texto que nós lemos nos mostra esse poder transformador de Deus em ação. O livro do profeta Ezequiel traz a palavra do Senhor através de parábolas, sinais e símbolos. Esta palavra, esta profecia é destinada aos exilados que estavam cativos na Babilônia. Porém, apesar do exílio, apesar do cenário desfavorável, Deus iria renovar o seu povo. Deus iria intervir para transformar aquela situação, para mudar aquele cenário, para modificar aquele contexto. E aí, dentre as profecias registradas neste livro, sem dúvida alguma, nenhuma é tão conhecida como esta aqui, registrada no capítulo 37. Profecia esta que, partindo de um cenário negativo, acaba sendo positiva no seu fim, a partir da intervenção de Deus e da demonstração do seu poder transformador. Portanto, vejamos, irmãos, o poder transformador de Deus em ação. E assim, reanimemos a nossa fé, alimentemos a nossa esperança de mudança, confiados no poder absoluto de Deus. Nós iremos ver, em primeiro lugar, o cenário a ser transformado. Em segundo lugar, a ação ou as ações necessárias à transformação. E, por fim, a amplitude da transformação efetuada pelo Senhor. É isso que iremos ver. O poder transformador do Deus que intervém. Em primeiro lugar, nós iremos ver o cenário a ser transformado. Versículos de 1 a 3, peço que só a igreja leia, por favor. Só os irmãos, novamente. Versículos de 1 a 3. Então o texto inicia falando sobre a ação do Senhor sobre o seu profeta, o qual é levado pelo Espírito a um local, sem dúvida alguma, pouco receptivo. Antes da gente continuar, é importante a gente destacar que o que aconteceu com o profeta Ezequiel não foi uma jornada física literal, mas sim algo relacionado a uma experiência espiritual. Porém, uma experiência muito vívida aos seus sentidos. Mas, mesmo sendo uma experiência de arrebatamento, tudo indica que aquilo que ele viu nesta experiência era de fato real. Ou seja, o cenário que ele viu apontava para algo que realmente estava acontecendo. E a pergunta é: o que foi que ele viu? O versículo 1 afirma o que ele viu. Aliás,
não apenas o que ele viu, mas ele foi deixado no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veja, uma imensa coleção de ossos brancos, resplandecendo ao sol. Sem dúvidas, irmãos, um cenário perturbador. Um cenário perturbador. Eu digo isso porque uma vez eu era ainda adolescente e eu fui para um enterro, fui para um sepultamento em um cemitério aqui em Garanhuns. O pai do colega meu foi ser sepultado e eu fui acompanhar aquele sepultamento. E ele foi sepultado diretamente no chão. E enquanto os coveiros faziam o seu trabalho, eis que surgiu do meio da terra uma ossada humana. E aquilo, pelo menos em mim, causou um certo desconforto. Não é uma experiência muito agradável você ver ali uma ossada humana. Não tem nada a ver com medo. Eu não fiquei com medo. Não tem nada a ver com medo. Mas, de fato, não é agradável você ver, você ter esse tipo de experiência. Agora, imagine você ser colocado, posto no meio de um vale repleto de ossos secos. Mas perceba, não apenas isto. Para intensificar ainda mais a experiência vivida pelo profeta e ressaltar a degradação deste cenário, o Senhor ordena ao profeta Ezequiel que ele faça algo, que ele caminhe pelo meio dos ossos. Ou seja, ele não ficou parado no cantinho, no meio dos ossos. Não, mas o Senhor ordena que ele caminhe pelo meio dos ossos. E ele vai dizer que esses ossos estavam sequíssimos, ressaltando então que estes ossos pertenciam às pessoas ou a pessoas que haviam há muito tempo falecido. Quero chamar a sua atenção, porque aqui nós temos um cenário desolador. A visão tida pelo profeta sugere, portanto, uma grande catástrofe. Os ossos acima, no vale, os ossos sobre a superfície, remetem a cadáveres aos quais foram negados sepultura adequada. E por isso mesmo, foram deixados seus corpos aos abutres. Esta situação, certamente, causou ao profeta Ezequiel grande angústia. Pois, além de um ser humano normal não gostar de um ambiente hostil como esse, lembremos, Ezequiel era israelita. Um israelita não podia ter contato com cadáveres. E lembremos, Ezequiel, conforme o capítulo 1, versículo 3, era sacerdote. Ele sabia que não podia ter contato por questões cerimoniais. Sendo assim, este cenário era perturbador para ele. Mas, voltando para o texto, apesar de não deixar naquele momento sugestão a quem ou de quem eram aqueles ossos, deixa claro que o profeta estava em um cenário, em um contexto de morte, com todo o seu horror, com toda a sua intensidade, com toda a sua dureza. Este era o cenário. Mas perceba, irmãos, era este cenário que Deus iria transformar. Era este cenário que Deus iria modificar. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus que intervém. Porque Deus é o Deus que tem todo o poder. Todo este cenário é aqui descrito para chamar exatamente a atenção e dizer: Deus vai modificar este cenário. Deus vai mudar este quadro. Aplicando para a nossa vida, aplicando para a nossa realidade. Como é bom saber que para Deus não há cenários, não há quadros difíceis. Como é bom saber que para o Senhor não há situações perdidas, não há causas perdidas. Veja que é algo mais difícil do que um coração endurecido pelo pecado, mas Ele quebra. O Senhor Jesus quebra. Veja, Jesus converteu a Saulo. Creia, portanto, que o cenário que para você, talvez hoje, seja impossível, pode mudar, mediante a transformação efetuada pelo Senhor, decorrente do seu poder. Porque Ele é o Deus que intervém,
Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que atua, Ele é o Deus que opera. Ele tem todo o poder e Ele vai então modificar este cenário. E Ele pode mudar o cenário da tua vida, Ele pode mudar o cenário da tua história. Nós vimos, portanto, em primeiro lugar, o cenário a ser transformado. Mas em segundo lugar, nós estamos meditando sobre o poder transformador do Deus que intervém. Em segundo lugar, as ações necessárias à transformação. Deus vai transformar. Algumas ações serão necessárias. Versículos 3 a 6, novamente só os irmãos, por favor. Muito bem, estamos vendo que Deus é um Deus que intervém, que transforma, que age, com base no texto aqui de Ezequiel, capítulo 37, que relata o tão conhecido vale de ossos secos. E aí nós já vimos a descrição do cenário a ser transformado. Agora nós veremos as ações necessárias à transformação. E aí o versículo 3 nos mostra que após o Senhor colocar o profeta Ezequiel naquele cenário de morte, um cenário terrível, ossos sequíssimos, ossos brancos, o Senhor, de forma surpreendente, questiona o seu profeta quanto à possibilidade daqueles ossos tornarem a vida, daqueles ossos reviverem. De forma surpreendente, o Senhor questiona o seu profeta. E aí Ezequiel, eu acho interessante a postura aqui do profeta Ezequiel. De forma cautelosa, ele vai responder ao Senhor. Perceba, ele não vai excluir a possibilidade. Claro, ele é um profeta do Senhor. Ele conhece ao Senhor. Ele não exclui a possibilidade. Mas diante do cenário complexo que ele estava observando, vivenciando, ele volta para o Senhor e joga a bola novamente para Deus. Veja aí o versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Ele não exclui, mas joga de volta para Deus. Senhor, tu sabes. Não exclui, mas também não assume o compromisso. Senhor, tu sabes. Mas veja, Deus tem outra ideia para o profeta. Ele não quer simplesmente que o profeta confirme aquela possibilidade dos ossos tornarem a vida, mas ele exige do profeta algumas atuações para a obtenção daquele fim. Haviam ações a serem realizadas para que a transformação de fato viesse a ocorrer. E quais seriam estas ações? Do versículo 4 até o versículo 6, nós vamos perceber essas ações descritas aqui com exatidão. Primeiro, no versículo 4, o profeta é convocado para chamar a atenção dos ossos secos a favor do Senhor. Desta forma, ele fala para os ossos como se estes ossos fossem uma plateia viva. Deus manda ele chamar a atenção de ossos em nome do Senhor, e ele tem que fazer. Veja, irmãos, Deus está mandando, façamos. Deus está ordenando, cumpramos, obedeçamos. Agora, eu faço uma ressalva. Resta saber, é Deus realmente quem está mandando? Está em sua palavra? É Deus quem está falando? Se estiver falando, se Ele estiver ordenando, obedeçamos, cumpramos. Não importa quão ilógico, humanamente falando, possa parecer, façamos,
obedeçamos, porque é o Senhor quem está ordenando. Como o Senhor Jesus mandou, remova a pedra da sepultura. E a irmã do morto disse: mas Senhor, já cheira o quê? Mal, já cheira mal. Ela mesma começou a interpelar com o Senhor: já cheira mal, remova. Quem está mandando é o Senhor. Pedro, lance a rede. Mas Senhor, passamos a noite todinha pescando e não apanhamos nada. Em outras palavras, Senhor, nós pescadores experientes já fizemos o trabalho adequado, e aí me vem agora um carpinteiro mandar nos ensinar a fazer o trabalho que nós somos expertos em fazer. Mas lance, porque é o Senhor quem está mandando. Ezequiel faz isso. Versículo 5, ele afirma que Deus irá realizar, irá colocar fôlego nos ossos, tendo a revivificação deles como alvo determinado. Isto porque em Deus tem origem toda a vida. Por fim, no versículo 6, temos aí descrito que Deus vai religar os ossos com tendões, cobrir os ossos com carne, revestir a carne com pele e infundir-lhes fôlego. E aí, após isto, os versículos de 7 a 10 mostram a total obediência do profeta, agindo de conformidade com a vontade do Senhor. Versículo 7 vai dizer: então profetizei segundo me fora ordenado. Versículo 8: olhei e eis que haviam tendões. Ou seja, ele profetizou e ele tem agora expectativa confiante. No versículo 9, o Senhor diz: olha, profetiza agora ao Espírito, para que o Espírito entre. E aí o que é que ele faz? Ele obedece. Versículo 10, profetizei como ele me ordenara. A partir disso, o cenário vai ser modificado, como nós veremos. Mas eu quero chamar a sua atenção agora. O que fica para nós de lição agora é que, direcionado por Deus, é necessário, ou são necessárias ações para que a transformação ocorra. Para que a transformação ocorra, são necessárias ações. Foi Jesus que disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. Há uma máxima que diz: ora et labora. Trabalha e ora. Veja, Jesus agiu para nos transformar. Ele assumiu a nossa natureza. Ele cumpriu as exigências da lei. Ele morreu em nosso lugar. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir. Ele agiu. Ele agiu. Diante disso, aplicando para a nossa realidade, tome iniciativas para que você possa ver o cenário modificado. De nada adianta você querer que o cenário se modifique se você continuar inoperante, se você continuar sem buscar o Senhor, se você continuar sem orar ao Senhor por aquela causa. Ah, mas o médico disse que a causa é impossível. Ah, mas o especialista disse que a causa não tem solução. Ah, mas não tem mudança, não tem condições, então eu não vou fazer nada. Não. Você serve a um Deus que pode modificar cenários complexos. Ora et labora. Faz isso. Busca. Age. Confiado no Senhor, descansando em sua soberania e em sua vontade, para que o cenário seja modificado. Você crê, Ezequiel, que esses ossos podem voltar à vida? Senhor, tu sabes, certo? Agora começa a profetizar estes ossos. Você tem ações a realizar, você tem uma tarefa a cumprir. E nós temos, irmãos, muito a fazer em nome do Senhor. Você crê que seu esposo pode ser salvo? Você crê que sua filha, que seu filho pode ser salvo? Você crê que sua esposa pode ser salva? Prega a palavra, ora por ele, convida para vir para a igreja. Ah, mas eu não vou convidar não, porque ele não vai aceitar. Espera aí, você já convidou?
ora, atua, age, faz isso, confiado no Senhor, esperando nele, para que o Senhor, segundo a sua vontade, realize a sua obra, porque o seu poder não conhece limites. Em último lugar, nós estamos vendo o poder transformador do Deus que intervém. Nós já vimos o cenário a ser modificado, um cenário terrível, um cenário de morte. Nós já vimos as ações necessárias à transformação. Ezequiel precisava fazer algumas coisas, orientado pelo Senhor, e ele cumpriu. A partir disso, a transformação veio. Dos versículos 10 a 14, nós vamos ver então essa transformação novamente. Os irmãos, por gentileza. Amém. Nós estamos vendo que Deus é um Deus que intervém, estamos vendo o seu poder transformador, porque Ele é um Deus que opera, que Ele é um Deus que intervém, Ele é um Deus que age. Nós estamos vendo tudo isso aqui baseado nesta profecia, ou em parte desta profecia, Ezequiel capítulo 37. Vimos um cenário complexo, um cenário de morte. O Senhor ordena o seu profeta que opere, que atue para que este cenário seja modificado. Finalmente, o cenário vai ser agora transformado. O versículo 10 nos mostra que, ao concluir as ações dadas por Deus, o profeta testemunha que algo maravilhoso começa a acontecer. O Espírito entrou neles e viveram. O Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Irmãos, nenhuma palavra aqui foi escolhida de qualquer forma. Quando o profeta registrou essa palavra exército, ele queria realmente fazer esta comparação. Um vale de ossos secos e agora um exército, para mostrar a amplitude da transformação, a magnitude da transformação. Então veja, embora possa parecer apenas uma simples descrição, este versículo aqui nos mostra a amplitude da transformação. Porque este relato mostra que estes ossos não simplesmente voltaram à vida, o que já seria um milagre espetacular. Não simplesmente tornaram a vida, já seria algo maravilhoso, uma demonstração inequívoca do poder de Deus, mas veja, se tornaram aqueles ossos agora um exército sobremodo numeroso. E exército, irmãos, remete ao quê? Remete a força, remete a poder, remete a autoridade. Então veja, o que antes era inerte, e por isso mesmo frágil, inoperante, agora estava ativo, estava apto para a batalha. Então o alvo do Senhor, ao reviver aqueles ossos, não era simplesmente trazer de volta à vida, não era simplesmente trazer uma reconstituição químico-biológica do corpo, não era simplesmente trazer uma restauração física do corpo, não. Ele desejava algo muito maior. Como nós sabemos disso?
pela interpretação dada pelo próprio Senhor. O próprio Deus vai interpretar agora para o profeta o significado disto, o significado deste exército. Do versículo 11 até o versículo 14, é o Senhor que vai dizer ao profeta o que aquilo significa. Ele vai dizer o seguinte: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei da terra de Israel. Ou seja, o povo no cativeiro pensava, chegou ao fim, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída, na Babilônia iremos perecer. Mas lembremos do que Deus disse através do profeta Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de que, irmãos? De paz. Muitas vezes nós nos encontramos assim, dizendo, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Muitas vezes nós nos encontramos assim. A minha família se secou, pereceu a esperança da minha casa, estamos exterminados. Mas lembremos, Deus transforma, Deus opera, e Ele não simplesmente vai fazer você deixar de brigar, Ele pode tornar vocês mais unidos, de uma forma que vocês nunca antes foram, porque Ele faz novas todas as coisas. Amplitude da transformação. Muitas vezes nós nos contentamos com pouco, quando Deus tem muito para nós. Se eu não brigar com o pastor João, eu já estou satisfeito. Eu não brigo com o pastor João, já estou satisfeito. Quando na verdade eu tenho que amar a João como a mim mesmo. Este é o princípio, este é o alvo que Deus estabeleceu para nós. Não é eu me contentar em não vivermos em pé de guerra, mas eu devo buscar amá-lo como a mim mesmo, tratá-lo como eu quero ser tratado. Esse é o alvo. Então muitas vezes nós nos contentamos com pouco, quando Deus tem o muito. Nos contentamos com o bom, quando Deus tem coisas maravilhosas. E aqui nós vemos esse cenário sendo transformado de forma ampla. É um exército que está sendo montado. Comentando esse texto, um autor chamado Daniel Bloch disse o seguinte: os ossos na superfície do vale não representavam quaisquer vítimas das guerras, às quais foram negadas uma sepultura apropriada. Eles representavam toda a casa de Israel, inclusive os que foram exilados há 130 anos, ou seja, sem dúvida alguma, uma representação de um povo restaurado. E Ezequiel tinha que entregar agora esta mensagem a este povo, animando a esse povo, dizendo a este povo que o Senhor iria abrir as sepulturas de Israel, que o Senhor iria levantar Israel da sepultura e que o Senhor iria levar Israel para casa. Nós temos aqui, portanto, irmãos, uma descrição do novo êxodo. O Senhor anuncia uma real, uma nova restauração. Uma nova restauração. E nós também estamos aguardando esta restauração, porque nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus, quando Ele fará novas todas as coisas. Quando o nosso cativeiro, a nossa Babilônia chegará ao fim, Ele fará novas todas as coisas, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver mais dor, pranto, não vai haver mais testemunho, embora o testemunho seja algo que nos alegra, enriquece e nos fortalece, mas não vai haver mais testemunho de conquistas e de curas, porque não vai haver mais enfermidade, porque as primeiras coisas passaram, tudo se fez novo. A amplitude da transformação
esse texto fala muito conosco, aponta muito para a nossa realidade, porque nós também estamos aguardando essa plena restauração. É o Senhor, portanto, que está anunciando as boas novas a esse povo no exílio. É o Senhor que está dizendo que irá trazer um avivamento espiritual. É o Senhor que está dizendo a este povo que no final de tudo, eles não apenas iriam voltar à sua terra, antes de tudo, iriam retornar para o próprio Deus. É o Senhor quem está anunciando. E aí, irmãos, nós como servos do Senhor, como embaixadores do Senhor, precisamos também anunciar as boas novas, anunciar esta renovação que há em Jesus Cristo, para que as pessoas possam ter esta esperança renovada, em saber que, embora enfrentemos lutas, dissabores e agruras neste mundo, há para nós reservada uma vitória completa, definitiva e cabal, porque Jesus venceu, a vitória é nossa, e nós somos o seu exército, e Ele é o nosso general. Está escrito lá em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, aplicando para a nossa realidade, Cristo nos dá a plena redenção, transformará todas as coisas, confie nele. Mas já começa a desfrutar dessa realidade aqui, é o já e o ainda não, começa a desfrutar agora aqui, rendendo-se a Ele, servindo a Ele, entregando-se a Ele, vivendo como seu servo, buscando ao Senhor, esse que opera maravilhas, além da medida. Portanto, nós vimos, irmãos, em último lugar, nós vimos a amplitude da transformação. Concluindo, nós iniciamos falando sobre o livro O Deus que Intervém, do Francis Schaeffer. Mais do que um título, uma verdade expressa nas Escrituras. O Deus que intervém, um relato registrado pelo profeta Ezequiel. Ezequiel mostra esta realidade. Portanto, diante deste texto que nós lemos, creia que para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não importa o cenário, Ele pode transformar. Diante disso, tome a iniciativa, pague o preço, busque-o, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Por fim, creia que o Senhor tem para nós algo além do que nós podemos pensar. Grande é a transformação realizada pelo seu poder. Como alguém já disse, espere grandes coisas de Deus, empreenda grandes coisas para Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração.